Fala pessoas, belezinha? Professor Marcelo de Física. Nessa aula eu vou falar sobre dois conceitos e vou falar umas outras coisas ali no meio. Dois conceitos. O primeiro conceito que a gente vai ver agora é o conceito de movimento vertical. Eu já coloquei aquele termo ali no vácuo, mesmo não tendo na apostila, enfim, precisamos especificar onde que esse movimento ocorre, porque tem uma diferença marcante, vou falar para vocês. Depois a gente vê o movimento vertical, né, que quando eu falo movimento vertical, subida, descida e tudo mais, a gente vai ver o lançamento oblíquo, que é análogo, né, sequente ao estudo do movimento vertical. A gente precisa de vetores, a gente vai precisar dos conceitos iniciais de cinemática, né, de movimento uniformemente variado, isso tudo com vetores, né? É uma matéria, portanto, o lançamento oblíquo é um conteúdo bastante completo, e, portanto, bastante recorrente nos vestibulares. Porque numa única questão de lançamento oblíquo, eles conseguem avaliar se a pessoa domina vetores, consegue avaliar se a pessoa domina o conceito de composição de movimentos, consegue avaliar se a pessoa sabe trabalhar com movimento uniforme, com movimento uniformemente variado, num único exercício. Por isso que é um tópico bastante completo, tem bastante detalhes, e é por isso que cai bastante em vestibular. Mas vamos por partes. Primeira coisa que nós vamos ver agora é o movimento vertical. Gente, quando eu falo movimento vertical, também conhecido como lançamento vertical, é que eu prefiro colocar movimento vertical ao invés de lançamento vertical, porque quando você vê o nome, né, as duas palavras lançamento vertical, você pode ter a impressão de que o corpo foi lançado verticalmente para cima, em que ele vai subir, portanto, atinge a altura máxima, depois ele desce. Assim como você pode encontrar também em algum livro, apostila, também o termo queda livre, que eu também não gosto de colocar queda livre, porque quando você vê o título, né, o subtítulo queda livre, você tem a impressão que você só vai estudar o movimento de queda do corpo. Mas não é. Você sabe que quando a gente fala que um corpo está se movimentando verticalmente, isso quer dizer que ele pode subir ou descer. Por isso que o professor Marcelo prefere colocar movimento vertical. Pode ser, portanto, de subida ou de descida. Pode ser um lançamento vertical para cima ou pode ser queda livre. A palavra livre faz alusão direta a esse termo aqui, ó, vácuo. Livre de forças dissipativas, livres de forças que dificultam o movimento, livre de força de atrito, livre da força de resistência do ar. Todo o movimento que eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula, portanto, todas as formulinhas, tudo que eu falar aqui, vai estar implícito que o meio em que esse objeto vai se movimentar tem que ser o vácuo. Não pode ter força de atrito, não pode ter força de resistência de qualquer maneira. Aí você fala, Marcelo, tá, mas e se eu encontrar um exercício em que tenha atrito, que tenha ar? Primeira coisa que você tem que pensar é que tudo que eu vou explicar para vocês aqui nessa aula não vai funcionar para situações que tiverem atrito. Esquece essas formulinhas. Ah, mas o que eu vou fazer? O vestibular vai te dar suporte matematicamente, se houver necessidade, para você resolver. Se não tiver suporte, se não te der suporte matemático, você tem que estar atento que todas essas formulinhas, tudo que a gente vê nessa aula, não serão válidas para aquela situação. Então, a primeira coisa que você tem que atentar na hora de resolver um exercício é se aquela situação que ele descreveu ali tem atrito ou não. Se tem atrito, esquece tudo isso. Se não tiver atrito, que é o que eu posso falar que a maioria dos casos vai ser sem atrito, aí tudo bonitinho, isso que eu vou mostrar para vocês aqui vai funcionar. Então vamos lá. Se a gente lembrar lá dos conceitos iniciais de cinemática, tem lá o movimento uniforme e tem o movimento uniformemente variado. Diferença dos dois. Movimento uniforme, que o módulo da velocidade é constante, não varia no decorrer do tempo. Movimento uniformemente variado é que o módulo da velocidade varia uniformemente, valores iguais em intervalos de tempos iguais. Isso é movimento uniformemente variado. Então vamos pensar. Se você pega um corpo, se ele está numa determinada altura, esse giz, por exemplo, está numa determinada altura, se eu soltar o giz, não vou soltar, mas se eu soltar o giz, ele vai cair. Óbvio, tem a força da gravidade, a força-peso puxando ele para baixo. Mas agora, a velocidade inicial desse cara aqui é zero. Ele está parado.
Se eu soltar esse giz, portanto, a força peso vai puxar ele para baixo e vai fazer com que ele acelere para baixo. Olha a frase. A força peso vai fazer com que esse giz acelere para baixo. E se esse giz acelera para baixo, ele está aumentando a sua velocidade. Se a gente puder desprezar completamente o ar, se não tiver atrito nenhum aqui, com toda certeza a velocidade dele vai aumentar constantemente, indefinidamente. Qual que é o valor que vai aumentar a velocidade desse cara? Se esse cara desce pela ação da força-peso, portanto, pela ação da gravidade, qual é a aceleração da gravidade da Terra, que na maioria das vezes a gente usa? É 9,8, né, aproximadamente ali, mas a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que se não houver atrito, se for no vácuo, portanto, todos os corpos estarão submetidos à mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Portanto, esse giz aqui, desprezando o atrito, a velocidade inicial dele é 0. Depois de 1 segundo, a velocidade dele vai ser o quê? 10 metros por segundo. Mais 1 segundo, 20, 30, 40, 50. E a cada segundo, ela vai aumentar 10 metros por segundo. Se você jogar ele para cima, durante a subida, a velocidade dele vai diminuindo. Quanto? 10 metros por segundo a cada segundo. Portanto, o que eu tenho que saber aqui do movimento vertical? Primeira coisa, que trata-se de um movimento uniformemente variado. Primeira coisa, trata-se de um movimento uniformemente variado. Se é movimento uniformemente variado, as equações que nós vamos usar aqui são as mesmas que você já conhece do movimento uniformemente variado. Quais são as equações? Vamos lá. Quais são as equações do movimento uniformemente variado? A função horária da velocidade, v igual a v0 mais at, Torricelli, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes o a vezes o ΔS. E a função horária dos espaços, que é S igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. São as mesmas que nós temos que usar, com alguns detalhes de diferença. Quais são esses detalhes? Veja bem, no estudo do movimento uniformemente variado, as equações são essas e essa aceleração pode assumir qualquer valor. Só que agora, todos os corpos que se movimentam verticalmente sob a ação da gravidade G. Então, o que a gente vai fazer? No lugar desse A, a gente vai colocar G. Vai ser o mesmo G para todos os corpos. Portanto, fazendo essa adaptação, essa expressãozinha vai ficar V igual a V0 menos, já vou explicar por que esse menos, G vezes o T. Torricelli, como é que vai ficar? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes o G, ó, o G no lugar do A. É comum também no lugar do S a gente colocar H, porque ΔS é a distância percorrida. Só que agora a distância percorrida aqui é na direção vertical. Então, portanto, ao invés de a gente colocar ΔS, é comum a gente colocar ΔH. Viu? Nada impede que você coloque ΔS também, não tem problema. Comumente a gente substitui o S por H. Essa última aqui, portanto, substituindo o S por H, vai ficar H igual a H0 mais V0t menos G vezes t ao quadrado sobre 2. Considerando que a altura que o corpo sai seja a mesma que esse corpo volta, eu posso falar que o tempo de subida vai ser exatamente igual ao tempo de descida. Tendo essa configuração, eu repito, o corpo saindo de uma altura, subindo e voltando na mesma altura, eu posso dizer que o tempo de subida vai ser exatamente igual ao tempo de descida. Tudo bem, gente? Descida. Opa. Certo, gente? O tempo de subida vai ser exatamente igual ao tempo de descida.
partindo de um ponto e voltando no mesmo ponto. Esse tempo de subida, que é igual ao de descida, nós podemos usar uma formulinha bem prática para você calcular esse tempo de subida e descida. Pode ser essa daqui, ó, T igual a raiz de 2H sobre G. Nada impede que você utilize aquelas outras ali, certo? Mas essa expressãozinha é prática, só que você só pode usar ela se e quando a velocidade inicial ou final do corpo for zero. No ponto de altura máxima, quando você joga um corpo para cima, no ponto de altura máxima, a velocidade do corpo será zero. Não confunda a velocidade zero com aceleração zero. Se o movimento vertical é um movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, não pode ser zero nunca. G tem o mesmo valor em todos os pontos da trajetória, inclusive no ponto de altura máxima. No ponto de altura máxima, portanto, eu tenho que a velocidade do corpo é zero, porém continua tendo aceleração, que é a aceleração da gravidade. Cuidado com isso também. Tempo de subida ou de descida é igual, subindo no ponto de altura máxima, a velocidade é zero, pode usar essa formulinha. Se um corpo for abandonado de uma determinada altura, velocidade inicial dele é zero, portanto, você pode usar essa formulinha aqui também, beleza? Esse é o movimento vertical. Agora, o que é o lançamento oblíquo? Vamos lá. Lançamento oblíquo é o seguinte. Você tem aqui, eu vou fazer o eixo do Y e o eixo do X. Essa daqui é a trajetória, que é a que a gente chama de trajetória parabólica. O corpo foi lançado aqui, como se fosse uma bola de futebol. A pessoa chutou a bola, ela sobe e cai aqui, certo? O vetor velocidade inicial é esse daqui. Ó, esse daqui é o meu vetor velocidade inicial. Esse é o vetor V0. Esse vetor V0 está formando um ângulo oblíquo com relação ao eixo X, e é por esse motivo que a gente chama esse lançamento de lançamento oblíquo. Agora aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Essa trajetória parabólica desse lançamento oblíquo aqui, nada mais é do que o resultado da composição de dois movimentos. Esses dois movimentos são dois movimentos completamente independentes. Eu vou escrever aqui, ó. Essa trajetória parabólica é o resultado da composição de dois movimentos. E esses dois movimentos são completamente independentes um do outro. Quais são esses dois movimentos e são independentes? Primeiro, se esse cara sai daqui de baixo, atinge uma determinada altura e depois ele desce, tem um movimento na direção vertical. Tem movimento na direção vertical. O outro movimento aqui, se você for analisar, esse objeto saiu daqui, na horizontal, e chegou aqui. Teve um movimento de translação na direção horizontal. Portanto, o outro movimento aqui é justamente o movimento na direção horizontal. Esses dois movimentos não têm nada a ver um com o outro. Por que não tem nada a ver um com o outro? Primeiro fato. Na vertical, que é o que a gente acabou de ver agora, é movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, a gente acabou de ver. No lugar do A, a gente coloca o G. G, gente, é um vetor. O vetor G, aceleração da gravidade, ele sempre aponta para baixo. E, utilizando esse sistema de referência, todo e qualquer vetor que apontar para baixo, por sua natureza, ele é negativo, utilizando esse sistema de referência. E é por esse motivo que todas as formulinhas que a gente viu agora há pouco, surge aquele sinalzinho de menos. Vocês me entenderam, gente? Então, aquelas formulinhas que nós vimos agora são as mesmas que nós vamos utilizar quando a gente estiver calculando, determinando alguma coisa na direção vertical. Vocês me entenderam, gente? Na direção vertical, o G sempre aponta para baixo. Por isso, usando aquele sistema de referência, esse sistema de referência,
o g será sempre negativo. Marcelo, eu vou ter que levar em consideração também o sinal da velocidade, se ele está subindo ou descendo? Perfeitamente. Veja bem, pessoas, se o corpo estiver subindo, essa velocidade a gente vai considerar como positiva. Pô, se negativa para baixo, para cima é positivo. Se num determinado instante um corpo estiver descendo, nesse instante, portanto, a velocidade será negativa. Mas você sabe que o sinal da velocidade só indica o sentido do movimento? Portanto, verticalmente falando, do ponto de partida até atingir a altura máxima, se você for calcular a velocidade vertical, você só vai encontrar valores positivos. Por quê? Inicialmente ele está subindo até chegar na altura máxima. A partir da altura máxima daqui até chegar aqui embaixo, verticalmente falando, só tem vetor velocidade apontando para baixo. Portanto, se você for calcular a velocidade vertical a partir da altura máxima, você só vai encontrar valores negativos. Mas o sinal da velocidade só indica o sentido do movimento. Uma velocidade positiva, o que quer dizer? Verticalmente falando, quer dizer que o corpo está subindo. Você calculou, determinou uma velocidade negativa. O que isso quer dizer? Que naquele instante, aquele corpo, verticalmente falando, ele vai estar descendo. Certo? Na vertical é movimento uniformemente variado. Por quê? Porque na direção vertical tem a ação da força-peso. Lembrando das leis de Newton, né, a segunda lei de Newton, se eu tenho uma força resultante diferente de zero, o corpo vai ter aceleração. Então, olha como é lógico. Na direção vertical é movimento uniformemente variado. Sim, por quê? Porque tem aceleração. Por que tem aceleração na direção vertical? Porque tem a força-peso atuando na direção vertical, botando para baixo. Por isso. Agora, vamos fazer uma análise na direção horizontal. Durante todo o movimento desse cara, existe alguma força atuando nele na direção horizontal? Empurrando ele para lá ou para cá? Não tem. Então, se não existir nenhuma força atuando no corpo na direção horizontal, se não tem força, a aceleração vai ser zero. Se não tem força resultante, não tem. Se a força resultante sobre um corpo for zero, não tem aceleração. Como é que chama o movimento que não possui aceleração? O movimento que não possui aceleração é o movimento uniforme. Então, olha o cuidado que você tem que ter para resolver exercício de lançamento oblíquo. Você vai resolver alguma coisa, você tem que calcular alguma coisa na direção vertical? Tem. Você vai usar as formulinhas do movimento uniformemente variado para o movimento vertical, que a gente acabou de ver. Você vai calcular alguma coisa na direção horizontal. Na direção horizontal, o movimento é uniforme. Que formulinha que você vai usar? As formulinhas do movimento uniforme. V igual a ΔS por ΔT ou S igual a S0 mais VT. Que você sabe, né? Movimento uniforme, V igual a ΔS por ΔT. Só tem um porémzinho aqui. Antes de você usar essas formulinhas que eu falei para vocês agora, do uniformemente variado, essas que a gente viu, do uniforme V igual a ΔS por ΔT, a gente precisa vir aqui e fazer e achar as componentes do vetor velocidade inicial. Componente horizontal do vetor velocidade inicial, componente vertical do vetor velocidade inicial. A componente horizontal da velocidade inicial é o que a gente chama de V0x. A componente vertical da velocidade inicial é o V0y. Então veja bem, pessoas, todas as formulinhas que você vai usar para calcular alguma coisa na direção vertical, você vai precisar da componente vertical da velocidade. A formulinha que você vai usar no movimento na direção horizontal, que é V igual a ΔS por ΔT, você vai precisar da componente horizontal da velocidade. Que repare que aqui formou um triângulo retângulo. V0x é o cateto adjacente. V0y vai ser o cateto oposto. Portanto, ó, se o V0x é o cateto adjacente, matematicamente falando, o cateto adjacente a gente usa o cosseno. Portanto, V0x é o produto do V0 com o cosseno de θ. Da mesma forma, V0y é um cateto oposto a gente usa seno. Portanto, para a gente calcular o módulo do V0y, é o produto do V0 com o seno de θ.
Então, pessoas, tomem esse cuidado. Todas as formulinhas que eu passei para vocês agora, nesse vídeo, nessa aula, no movimento vertical, sabe aquele V0 que você viu agora há pouco? Não vai ser o V0 normal. Vai ser o V0Y, se você estiver resolvendo exercício de lançamento oblíquo. Sabe a formulinha que eu falei para o movimento uniforme, que eu falei V igual a ΔS por ΔT? O V não é o V normal, vai ser o V0x, ou simplesmente Vx, que é igual a ΔS sobre ΔT. Por que eu coloquei Vx ou V0x é a mesma coisa? Por quê? Porque na direção horizontal o movimento é uniforme. Portanto, eu vou ter um vetor, uma componente horizontal desse vetor velocidade em todos os pontos da trajetória, inclusive no ponto de altura máxima. Então, veja bem, pessoas, se você analisar no movimento vertical, no ponto de altura máxima a velocidade é zero, disse para vocês agora há pouco. No lançamento oblíquo, no ponto de altura máxima, a velocidade do corpo não é zero. Existe uma componente horizontal dela, que é o Vx, que é igual ao V0x aqui de baixo, que é o V0 cosseno. No ponto de altura máxima, o que eu posso dizer é que a componente vertical da velocidade do corpo é zero. O Vy vai ser zero. Vocês me entenderam? Então, ó, olha a frase bonitinha. No ponto de altura máxima, a componente vertical da velocidade é zero. A componente horizontal não é zero. A componente horizontal é única, constante em todos os pontos da trajetória. Por quê? Porque na horizontal é um movimento uniformemente variado. É o único detalhe que você tem que tomar cuidado. Eu já disse, mas eu repito para reforçar. As equações que vocês viram agora há pouco, ao invés de V, você tem que colocar Vy. Ao invés de V0, você tem que colocar V0y. E como é que você calcula o V0y? O V0 vezes o seno de θ. Não esqueça disso. Existe uma expressãozinha bem prática para a gente calcular o alcance na direção horizontal. A equaçãozinha é essa daqui, ó. Alcance é a mesma coisa que o ΔS, tá, gente? A mesma coisa. Alcance ΔS é a mesma coisa, tá? O alcance ΔS eu consigo calcular com essa expressão. V0 ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o θ, seno de 2θ, dividido por G. Ó, Marcelo, não gostei dessa formulinha. Quero usar o ΔS com V igual a ΔS por ΔT normal. Posso usar? Pode. O V é o V0x, Vx, mesma coisa. Mas essa daqui é bacana que não precisa do tempo. Tá vendo que não tem que ter de tempo. Então quer dizer que utilizando essa vai ser de uma maneira bem mais prática para você usar. Cuidado que esse V0 não é o V0x. Apesar de você estar calculando alguma coisa na direção horizontal, que é o ΔS, esse V0 não será o V0x, é o V0. É velocidade inicial de lançamento mesmo. E outra coisa, tá vendo que é seno de 2θ. Não tire esse 2 daqui, passe multiplicando, gente. Seno de 2θ é diferente do seno de θ. É seno de 2 vezes o ângulo. Tudo bem, gente? Então, ó, cuidado. V0 é a velocidade inicial mesmo de lançamento. 2θ é seno de 2 vezes o ângulo. Não tire esse 2 e passe multiplicando. Para os ângulos θ, quer ver, ó, igual a 30 graus, sugeriu, o ângulo de lançamento ali de 30 graus sugeriria ali, ó, seno de 2 vezes 30, que é o seno de 60 graus, que é o raiz de 3 sobre 2, você sabe. Se você tiver um ângulo θ valendo 45 graus, surgiria ali o seno de 2 vezes 45, que é o seno de 90 graus. Seno de 90 graus você sabe que vale 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vai dar 0,87, por aí. Se o ângulo de lançamento for de 60 graus, vai surgir seno de 2 vezes 60, que é igual ao seno de 120. E a matemática nos diz que o seno de 120 é igual ao seno de 60, olha só. É igual ao seno de 60 graus. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O que isso quer dizer, pessoas? Quer dizer
que para os ângulos de 30 graus e 60 graus, o alcance na direção horizontal será o mesmo. A altura atingida é diferente, porque quanto maior a altura atingida, mais tempo ele fica no ar. Beleza. Para 60 graus ele vai ficar mais tempo do que qualquer um desses três ângulos aqui. Mas o que é importante? Para o ângulo θ valendo 45 graus, o alcance será máximo. Por que o alcance será máximo? Por quê? Porque o seno atinge o seu valor máximo. Matemática, você sabe que o maior valor do seno de um ângulo pode atingir é 1, que é o seno de 90. Portanto, pegou um exercício falando sobre alcance máximo, está implícito que o ângulo vai ser 45 graus. Mas, como você pode ver aqui, para os ângulos de 30 e 60 graus, o alcance será o mesmo. Não confunda alcance com altura. A altura vai ser diferente, obviamente, porque quanto maior o ângulo, maior a altura atingida. Maior a altura atingida, mais tempo ele vai ficar no ar. Portanto, dentre esses três ângulos, para o ângulo de 60 graus, ele vai ficar mais tempo do que qualquer um desses três. Mas em termos de alcance, o alcance, portanto, será máximo para o ângulo θ de 45 graus. Beleza, pessoas? Isso foi o lançamento vertical, movimento vertical e o lançamento oblíquo. Beleza? Valeu, abraço, até mais.